Então, Tá valendo. show de bem. Então, vamos lá, a gente dá sequência aí na... Só aproveitar aqui para a sequência. Pronto, assim fica melhor. Vai que, né? Sim, gente, então a gente está falando sobre a importância, né, de algumas proteínas, a característica de algumas delas. Aí eu selecionei 3 aqui, inclusive está na sequência do livro aí, para a gente poder compreender um pouco mais sobre elas. Nesse caso aqui, ó, a luz produzida por vagalumes é o resultado de uma reação envolvendo a proteína luciferina e o ATP, catalisada pela enzima luciferase. Então, esses bichinhos aí, nós, ao longo de nossa infância, né, sempre nos deixou muito intrigado de onde vem essa luzinha que acende. Tem uma série de reações químicas que ocorrem e essa proteína luciferina, ela está relacionada nesse mecanismo, né, que gera essa bioluminescência que nós conhecemos, que não só os vagalumes, como outros, né, pequenos organismos também têm essa característica, que conseguem gerar essa luminosidade aí. E uma bem interessante, bem importante, uma das, acho que mais assim, difundidas das proteínas, são justamente os eritrócitos, né? Eles contêm grande quantidade da proteína transportadora de oxigênio, acho que uma das mais conhecidas, que é a proteína hemoglobina. Também nós, mais adiante aí, teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre ela, justamente para detalhar mais sobre esse processo, né, que ela vai carrear o oxigênio pelo organismo, né, para os tecidos. E isso é bem interessante, a gente vai discutir com calma lá para frente também. E, como eu falei agora há pouco também para vocês, ó, a proteína queratina, produzida por todos os vertebrados, é o componente estrutural principal do cabelo, escamas, chifres, lã, unhas e penas, tá? Então, é a queratina que está associada, né, a essas estruturas. Muito bem. Bom, então a gente já discutiu que as proteínas, elas são as macromoléculas biológicas, né, são polímeros, e que a unidade fundamental, os monômeros das proteínas, são os aminoácidos. É por esse motivo que nós costumamos iniciar, né, o estudo das proteínas, detalhando um pouco mais sobre os aminoácidos, que são os monômeros. O nome já sugere bastante, né? Aminoácido, para nós da química fica bem mais fácil, né? Então, são moléculas orgânicas que contêm um grupo amina e o grupo carboxila, e uma cadeia lateral que é específica para cada aminoácido. Então, a verdade é o seguinte, ó, nós temos aqui o grupo carboxila, aqui à direita, né? À esquerda, o NH2, que é o grupo amino. Haverá sempre esse carbono central com hidrogênio, e esse R aqui, ele representa um grupo que nós chamamos de cadeia lateral. Gente, é justamente essa cadeia lateral que vai diferenciar cada um dos 20 aminoácidos comuns, tá? Evidentemente que essa região de carboxila e amino, ela é idêntica para todos, né? E a cadeia lateral vai ser justamente a região que vai diferenciá-los. E cada um vai ter uma cadeia lateral diferente, com características próprias, né? Que no final nós vamos ver que isso vai influenciar bastante, inclusive, no formato tridimensional das proteínas. Então vamos lá. Os aminoácidos compartilham características estruturais comuns. Ó. Todos os 20 tipos de aminoácidos comuns em proteínas são alfa-aminoácidos. Eles possuem um grupo carboxila e um grupo amino ligado ao mesmo átomo de carbono, que é o carbono alfa, né? Eu acho que você deve lembrar de Química Orgânica 1, que eu mostrei, que essa é uma nomenclatura informal, mas muito útil, né? Principalmente aqui em biologia, quando você considera a numeração do carbono, a partir do carbono 1, do grupo funcional, você começa a numerar seguindo o alfabeto grego, lembra? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, até o carbono ômega, né, que seria o último carbono da série. Então, esse carbono aqui, a gente chama de carbono alfa. É o carbono que está ligado ao grupo funcional, que nesse caso, o mais importante é o ácido carboxílico. Então, os 20 aminoácidos, que são os aminoácidos comuns às proteínas, todos eles são do tipo
alfa-aminoácidos. Tá? Aí, professor, se esse grupo amino tivesse em outro carbono beta, gama, essa molécula seria um aminoácido? Seria. Mas não iria compor o grupo dos 20 aminoácidos presentes nas proteínas, entenderam? Então, esses 20 aminoácidos comuns às proteínas, eles possuem algo em comum. Eles são alfa-aminoácidos. Tanto o grupo carboxila quanto o grupo amino estão conectados no carbono alfa. Ok? E só para acrescentar aqui, ó, por curiosidade, essa região aqui, gente, ó, seria a cadeia lateral, né, deste aminoácido. Então, é essa região que difere os 20 aminoácidos comuns, porque o grupo amino e o carboxila sempre estarão conectados no carbono alfa. Muito bem. Então, olha só, os aminoácidos comuns, né, que são os quais nos interessam, são designados por abreviações, né, em geral de 3 letras, ou por símbolos de apenas uma letra. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui à esquerda os aminoácidos que possuem o grupo da cadeia R, né, lateral, que são alifáticos e apolares. Quem são eles? A glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e a metionina. Por exemplo, a glicina, a abreviação para a glicina são essas 3 letras, GLY, que seria GLI. E quando você usa a simbologia de uma letra apenas, é a letra G maiúscula. Tá? Alanina seria apenas ALA, tá? A abreviação, ou a simbologia letra A maiúsculo. E assim por diante. Ó. Aí nós temos com o grupo R aromático, que é a fenilalanina, tirosina e o triptofano, tá? E com a cadeia R, polares não carregados, quem são? A serina, treonina, cisteína, asparagina e a glutamina. Para quem está ouvindo a primeira vez esses nomes, tem que ficar um pouco tranquilo, porque nós não vamos precisar ficar memorizando isso, tá bom? Pelo menos eu não sou o tipo do professor que vai cobrar isso do aluno. Vocês vão assimilando, vão compreendendo. À medida que vão estudando, alguns deles você vai começar a fixar, né, tranquilamente, tá bom? Mas não é para se prender a ficar memorizando, até porque são muitos, e teremos aí pela frente ainda muitos nomes ainda para observar. Agora, continuando aqui a sequência das cadeias com a cadeia lateral R carregada positivamente, nós temos a lisina, histidina e arginina. Sempre para cada um, nós teremos as abreviações com 3 letras e a simbologia com uma letra apenas, tá? E os grupos R carregados negativamente, nós teremos o aspartato e o glutamato, ok? Nos próximos slides aí, nós veremos não só os nomes, né? Porque para o químico ver o nome não é muito legal, nós queremos ver a estrutura, né? Então, vamos ver daqui a pouco a estrutura de cada um desses aminoácidos, tá? Uma parte muito interessante aqui, e que vai nos remeter lá à Química Orgânica 1 que nós vimos, se alguém não recorda, vai precisar fazer uma mini revisão sobre estereoisomeria, né, que é a isomeria ótica, ali, lembra do carbono estereogênico, os isômeros destrógeno, levógeno, isômero R, isômero S. Nós vimos isso, foi lá, acho que no segundo ano, não é isso? Segundo semestre, não lembro. Bom, vamos lá. Ó. Para todos os aminoácidos comuns, exceto a glicina, que não possui, né? O carbono alfa, exceto a glicina, o carbono alfa será, no caso, estereogênico, ou seja, um carbono quiral. Portanto, os aminoácidos possuem 2 possíveis estereoisômeros. Tá? Ou seja, dos 20 aminoácidos, somente a glicina não possui o carbono quiral, carbono estereogênico. Os 19 outros aminoácidos possuem carbono quiral. Então, eles sempre serão encontrados, né, nas suas 2 formas isoméricas, destrógeno e levógeno. Eu não estou dizendo que você vai encontrar na proteína as 2 formas. Eu estou afirmando que, como ele possui estereoisomeria, são possíveis 2 formas para ele, tá? A forma DL, que a gente chama, né, que é destrógeno e levógeno.
tá? Aí aqui, por exemplo, nós temos a alanina. Ó, a alanina, ela tem um carbono quiral aqui no meio, ó, como vocês podem observar. Professor, o que é mesmo carbono quiral estereogênico? É aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Por que a glicina não se enquadra aí? Porque a cadeia lateral da glicina, que é esta bem aqui, ó, ela possui apenas o átomo de hidrogênio. Ó. Como são iguais, o carbono não seria quiral estereogênico, tá bom? É por isso que a glicina não tem. Neste caso aqui, a cadeia lateral da alanina é um grupo metil, ó, metila. Isso gera, então, 4 ligantes diferentes. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos aqui o carbono quiral. Se esse carbono é quiral, ou seja, é estereogênico, isso implica dizer que a alanina ela pode existir nas suas 2 formas isoméricas, a forma L e a forma D, tá bom? Daqui a pouco nós veremos, gente, que esse D e L não está relacionado aos termos destrógeno e levógeno. Apesar de lembrar, não tem relação, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o significado do D e da letra L aqui, tá bom? Aí nós podemos representar, no caso, né, os aminoácidos com aquelas fórmulas tridimensionais que nós aprendemos lá em Química Orgânica 1. Acho que você deve lembrar. Essa aqui é a forma de perspectiva e a de baixo é a forma de projeção, tá? Que nós vemos lá a projeção de Fischer, né? Lá na Química Orgânica 1. Então, vamos recordar aqui, ó, o que seria essa estrutura de perspectiva. Aí nós temos essa ligação que a gente chama de cunha, lembra? Ó? Aí nós temos a cunha sólida, a cunha cheia, né? Ó, que é essa mais escura aí. Aí você deve lembrar que ela representa o quê? Que o ligante desta ligação aqui, ele está para frente do plano, tá? E esta cunha que é tracejada, né? Ela representa que o ligante, no caso aqui para cima, ó, e para baixo, ele está lá para trás do plano do papel. Tá? Eu acho que você lembra, porque esse carbono aqui no centro é um carbono tetraédrico. Tá? Então, essa representação nos remete a essa ideia de tridimensional. Cunha cheia sólida, ligação para frente, e a cunha tracejada projeta os ligantes para trás do plano. Aqui embaixo, ó, na representação de projeção, como é que nós interpretamos ela? As ligações na horizontal estão para frente e na vertical estão para trás. É porque aqui o livro é de bioquímica, eles não se apegam muito aos detalhes químicos, né? Por exemplo, ó, essa cunha aqui, a gente não costuma desenhar dessa forma. A gente costuma desenhar ela assim, ó, né, crescendo em direção ao ligante. Eles colocaram aqui de maneira contrária. Essa ligação, essa estrutura de projeção, a gente costuma omitir o carbono central e desenhar assim ela. Ó. Tá? Mas, enfim, o livro de bioquímica, eles não capricham muito nesses detalhes, mas nos livros de química, né, específicos, você verá que se escreve assim as cunhas, né, e as de projeção, nós costumamos omitir o carbono central, né, quiral, e fazer apenas uma cruz aí no caso, tá? Ficaria assim na verdade, ó, tá? Metila, hidrogênio e o grupo amino aqui, tá? Pronto. Essa seria a ideia. Estão acompanhando direitinho? Sim. Sim. Vamos dormir. Vamos lá, continuar. Sim, agora eu vou falar para vocês o que eu mencionei agora há pouco sobre essa nomenclatura, que é o sistema que a gente chama de sistema DL. Tá? Repito, nós sabemos que quando uma molécula possui estereoisomeria, um carbono quiral, isso implica dizer que ela vai apresentar
duas formas isoméricas, que a gente chama de destrógero e levógero. Lembra que experimentalmente, em um polarímetro, o destrógero é aquele isômero que desvia a luz para a direita e o levógero desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Por isso que surge destrógero e levógero. Só que esse sistema DL aqui não está relacionado com essa ideia de destrógero e levógero. Essa nomenclatura aqui foi o Fischer que criou. Ele usou essa nomenclatura, usou como referência o gliceraldeído, que é essa molécula bem aqui, ó, tá? Que possui a função aldeído e a função álcool, tá? Aqui, ó. É um glicerol, lembra do glicerol? Em que no lugar da hidroxila aqui nós temos o grupo do aldeído, por isso que é gliceraldeído, tá? O importante aqui, gente, é que o carbono 2 aqui do gliceraldeído, como vocês podem observar, ele é um carbono quiral, tá? Então ele usou o gliceraldeído, olha, o isômero aqui à esquerda e o isômero do gliceraldeído à direita. Ele criou essa convenção, ó. Nós vamos usar aqui a hidroxila como referência aqui, ó. Hidroxila como referência aqui, ó. Então ele chamou esse gliceraldeído de L, tá? E esse aqui de D-gliceraldeído. Então, por analogia, quando você pega um aminoácido como a alanina, ó, e você projeta o grupo amino para o mesmo lado aqui da hidroxila, para a esquerda, esse vai ser o L-alanina, e quando você projeta ali para a direita, que é outro isômero, será o D-alanina. Então, LD, aqui no contexto, eles estão se relacionando, usando como referência o gliceraldeído. Só para você não achar que esse DL tem a ver com destrógeno e levógeno. Tá bom? Deu para entender? Então, é simples. Toda vez que você projetar no papel um aminoácido e projetar aqui para a esquerda o grupo amino e para a direita o hidrogênio, você vai construir a estrutura do L. E a imagem especular dele será o D. Tá bom? Bom, agora há pouco eu mencionava para vocês, gente, que sobre a especificidade, né, das transformações biológicas, como as proteínas atuam. Sabe o que é interessante? Dos 20, só voltar aqui, ó, dos 20 aminoácidos que nós encontramos em proteínas, de todos eles, todos são do tipo L, tá? Pelo menos eu nunca vi, se existe de repente, acho que não, um aminoácido do tipo D presente em uma proteína. Tá? Nós já sabemos, tá, lá do assunto isomeria, estereoisomeria, que as propriedades biológicas dos estereoisômeros, elas são diferentes, não é isso, gente? Então, por exemplo, você poderia pensar, se eu retirar de uma proteína a alanina na sua forma L, do seu isômero L, e substituir pelo seu isômero D, vai alterar alguma coisa? A resposta é, vai alterar tudo, porque nós aprendemos que essas duas moléculas espacialmente são completamente diferentes, portanto, assumem propriedades biológicas também diferentes, tá bom? Olha, agora é aquele momento que a gente vai olhar para as estruturas, tá? Então, aqui, ó, os grupos R nesta classe de aminoácidos são apolares hidrofóbicos, tá? Ficou até redundante, né? Porque nós sabemos claramente que esses grupos apolares na química, eles têm essas características hidrofóbicas, tá? Ou seja, né, eles não têm muita afinidade por moléculas polares como a água. As cadeias laterais tendem a se aglomerar entre si nas proteínas, estabilizando a estrutura proteica através de interações hidrofóbicas, né? São aquelas interações de Van der Waals que nós conhecemos. Então, aqui nós temos, gente, os aminoácidos onde o grupo R, né, que seria a cadeia lateral, eles são apolares e alifáticos, tá? Aí nós temos aqui, ó, glicina, alanina, prolina, valina,
leucina, isoleucina e metionina, tá? Olha, aqui a glicina, que é a primeira aqui, ó, falamos agora há pouco sobre ela, ó. Entre todos, é a única que o carbono aqui no centro, ó, ele não é quiral, observe, ó. São dois ligantes iguais aqui, ó. Então, só existe um tipo, um aminoácido possível para a glicina. A fórmula está aqui na sua frente, ó, tá? Os demais sempre têm a forma D e a forma L, ok? Nós temos aqui agora as cadeias laterais, que é o grupo R no caso, aromáticos. Quem são os representantes? A fenilalanina, ó, aqui, tirosina e o triptofano. Todos têm grupos aromáticos na sua cadeia lateral. Nós temos agora as cadeias laterais, né, que é o grupo R, eles são polares e não são carregados, né? Não possuem carga. Que o caso é a serina, treonina, cisteína, asparagina e a glutamina. Todos apresentam aí a cadeia lateral. Por que são grupos polares? Ó? Olha o grupo aqui, a hidroxila, lembra? A hidroxila, o grupo tiol, tá? O grupo amino aqui que gera uma amida. Todos esses grupos que contêm nitrogênio, enxofre, oxigênio, são grupos hidrofílicos, né? Por isso que são do tipo grupos polares. E os grupos, as cadeias laterais com grupos carregados positivamente, nós temos a lisina, né, a carga aqui no ômega 3, ó, a arginina e a histidina, tá? São cadeias laterais e que possuem cargas positivas. E nós temos também as cadeias laterais, que é o grupo R, com cargas negativas, né? Que é o caso do aspartato e do glutamato. Ok? Então, vocês estão observando essa complexidade, né, dessas cadeias laterais, e como elas são bem diferentes, ora são apolares, ora são polares, com carga, sem carga. É toda essa distinção entre elas que vai gerar, né, possibilidades muito diferentes para as proteínas, que, consequentemente, vão dar origem a funções bem diferentes das proteínas no organismo. Ó, os grupos amino e a carboxila de aminoácidos, juntamente com os grupos R ionizáveis, que no caso são de alguns aminoácidos apenas, né, funcionam como ácidos e bases fracos. Tá? Você que gosta lá de química analítica, vai ter que lembrar agora alguns conceitos importantes. Tá? Vamos lá. Ó, quando o aminoácido sem o grupo R ionizável é dissolvido em água em pH neutro, tá? Ele passa a existir em solução como um íon dipolar, que é chamado de zwitterion, que do alemão, né, é uma espécie de um íon híbrido. É porque ele possui uma região, né, positiva e uma região negativa aqui, ó. Por isso que ele é bipolar, chamado de zwitterion, tá? Que pode agir como ácido ou como base, ou seja, você lembra que moléculas que podem, né, atuar como ácido ou base são estruturas anfóteras, né? Um composto anfótero tem essa habilidade de se comportar ora como ácido, ora como base, de acordo com o meio, das condições do meio, tá certo? Então, assim, ó, quando você costuma escrever a fórmula de um aminoácido, nós costumamos escrever dessa maneira aqui, ó, NH2, que é o grupo amino, e carbonila OH, que é o grupo carboxila. Só que em sistema biológico, em sistema fisiológico, ou seja, em meio aquoso, em que o pH pode variar, ou em que o pH está neutro, né? É natural que essas estruturas aqui atuem, né, e sofram ionização. Por exemplo, o grupo carboxila aqui, ele pode ceder esse próton para o meio.
né? E o nitrogênio, você lembra que ele possui um par de elétrons bem aqui disponível. Tá? Então, ele atua como uma base de íons. Ele pode receber aqui um próton do meio e ficar na forma NH3+. Tá? E a carboxila, quando perde esse próton, né, se forma no íon carboxilato aqui, né? Que é o COO-. Então, poucas moléculas, muito raramente você vai encontrar em meio celular uma molécula desta maneira aqui, ó, na forma não iônica. O que nós vamos encontrar com frequência em organismo, em solução, são aminoácidos ionizados, tá? Ionizados. E se o pH for próximo do neutro, nós encontraremos esse íon muito conhecido como zwitterion, que é a forma zwitteriônica. É justamente quando a carga do aminoácido é zero, porque o mais daqui do grupo amino anula o menos do grupo carboxila. Deu para entender isso aí? Está confuso? Tem muita informação? Diga o que vocês estão achando. Agora que eu estou gripado, já estou ficando rouco. Vocês continuam aí, por acaso? Sabe qual é o problema de gravar a aula? Sabe qual é? Adivinha qual é o problema de gravar a aula? Qual é o problema? Alguém sabe? Quem é que dá uma sugestão aí? Qual é o problema de gravar a aula? Uma sugestão, quem sabe? Às vezes dá uma sensação de vazio existencial. Não é esse o problema. Não é esse o problema, é que o aluno ele deixa gravando e vai jogar futebol, porque depois ele vai assistir a aula a hora que ele quiser, entendeu? Esse é o problema. Tem essa também. Aí fala, a aula está sendo gravada, então eu vou ali rápido no futebol, dá tempo. Depois eu assisto de madrugada, outro dia, na véspera da prova, né? Esse que é o problema. Mas, enfim, vamos lá. Bom, nós falávamos agora há pouco que o zwitterium, né, ele pode se comportar ora como ácido, ora como base. E aqui tem uma reação que mostra de maneira bem tranquila isso. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, nós temos aqui a forma onde ele se comporta como ácido. E você lembra, né? Um ácido é aquela estrutura que vai ceder um próton para o meio, né? Então, nesse caso aqui, ó, o grupo NH3+, ele cede um próton para o meio, portanto, o zwitterium se comporta como ácido, uma vez que ele está cedendo um próton para o meio, ok? E a outra possibilidade aqui, você deve recordar, que a base é aquela substância que abstrai, não é isso? Que ganha um próton do meio. Neste caso aqui, o próton é recebido pela carboxila. Então, o zwitterium abstrai um próton do meio, né, do meio biológico, e ele se comporta como base. Por isso que ele possui características anfóteras. Ele pode claramente doar um próton, ou ele pode receber um próton. Aí você pergunta, mas em que circunstância ele vai doar? Em que circunstância ele vai receber? A resposta depende do pH. Né? Em pH baixo, a tendência é que ele receba prótons do meio. Não é isso? Em pH mais básico, ele vai ceder prótons para o meio. Então, vai depender muito das circunstâncias. Bom, esse tópico aqui ele é bem delicado e bem interessante, né? Principalmente... Oi. É uma dúvida. Então quer dizer que esses aminoácidos, né, essas moléculas, elas precisam estar mais próximas do equilíbrio do pH para funcionar, para a estrutura orgânica ter mais estabilidade? Ou não? Ou depende da temperatura, da pressão? Neste contexto aqui, o principal fator é o pH, porque pensa que a gente está no sistema biológico.
o nosso organismo tem uma variação mínima de temperatura e pressão, não é isso? Internamente. Então, o fator predominante é o pH. E é fundamental o aluno entender isso, porque desde a 8ª série ele aprendeu, eu acho que aprendeu, eu aprendi na 8ª série, que um dos fatores que desnatura uma proteína é a temperatura. Já viram falar? Sim. Por exemplo, quando você assa a carne, quando você ferve o leite, né, você vê aquele aglomerado proteico, aquela nata que a gente chama, né? A proteína, quando ela é aquecida, ela sofre desnaturação. Eu vou explicar depois isso lá adiante, o que significa. Ela perde a sua função. Ela é sensível à temperatura. Tá? Foi o que tu citou agora. Mas ela também é sensível ao pH. Se você jogar limão, por exemplo, no próprio leite, outro tipo de material proteico, tu vais perceber que vai produzir o mesmo efeito. Não é verdade? Então, a proteína, ela precisa de um pH, né, de uma faixa de pH para que ela possa desempenhar a sua função. Se ela for colocada em um ambiente onde o pH ou é mais alto ou mais baixo, ela não vai desempenhar a sua função. Um exemplo clássico disso são as enzimas. Deu para entender? Certo. E isso significa que daquele grupo dos 20, né? Certo. 20 grupos, existe uma tabela. Olha, esse grupo aqui, eles são mais. O pH deles é menor, esse outro grupo é maior, e esses aqui são mais neutros. Existe esse tipo de classificação? Tabelamento? A gente já vai chegar lá, mas primeiro eu quero que tu entenda o seguinte. A gente costuma falar muito de proteína. Proteína, enzima. Mas a gente esquece que as proteínas e enzimas são formadas por aminoácidos, não é isso? E é onde eu quero chegar e é onde nós estamos agora. Na prática, quem sofre influência de pH e temperatura são os aminoácidos. Eles que sofrem modificações. Consequentemente, a proteína vai sofrer com isso, já que ela é formada por aminoácidos. Deu para entender? Certo. E essas modificações são exatamente essa questão do anfótero, né? Ou doar ou receber. Isso. O fato de um aminoácido estar ou não protonado, isso muda muita coisa em suas características, tá? A gente vai seguir, eu vou mostrar aqui uma curva de titulação, e tu vai entender como é que cada faixa de pH influencia a estrutura do aminoácido. E o melhor, cada aminoácido é influenciado de maneira diferente, entendeu? É isso que torna muito mais interessante e complexa a coisa. Eu coloquei aqui esse exemplo, que ainda não é de um aminoácido, mas eu coloquei de um ácido aqui só para construir o raciocínio de onde eu quero chegar, tá? Eu vou explicar isso agora, mas eu tenho certeza que eu vou precisar repetir na próxima aula, porque é um pouco delicado mesmo esse tópico aqui, tem que ir com muita calma. Espero que todos estejam acordados. E eu espero na semana que vem estar com a gripe resolvida, que eu estou muito rouco hoje também. Então vamos lá. Vamos lembrar um pouco de titulação. Vocês fizeram bastante, né, em química analítica, né? Então nós temos aqui a titulação de 0,1 molar de ácido acético e vamos titulá-lo com 0,1 molar de hidróxido de sódio, ok? Aí nós temos aqui a curva, que é uma curva clássica, né? Vamos lembrar o que aconteceu aqui. Nós sabemos aqui que a água ela sofre autoionização, né? Se decompõe em hidrogênio, e o H+, e o hidróxido. E o ácido acético, ele quando ioniza, ele libera também, é um ácido monoprótico, né? Libera um próton e o íon acetato aqui. Muito bem. Cada um desses é regido, né, pela sua constante. No caso, a água é o Kw, que nós sabemos muito bem o valor, que é 10 a menos 14 mol por litro. E a constante, que é o K do ácido acético, é 1,74 10 a menos 5 mol por litro, tá bom? Isso aqui você lembra lá de equilíbrio químico. Se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá bom? A gente não vai aqui detalhar muito, porque não é objetivo agora.
Sim. Então, vamos aqui para a nossa curva de pH. Aqui nós temos os equivalentes da base, né, aqui na horizontal, e na vertical, o pH, que varia aqui de 1 a 9, aqui nesse caso, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos imaginar que a gente tem uma solução aqui de ácido lá, um volume de 100 ml, só um exemplo, e nós temos aqui 100 ml de hidróxido de sódio, estão na mesma concentração, tá? O que vai acontecer? Logo no início aqui, bem no início da titulação, quando o pH está bem baixo aqui, próximo de 1 aqui, quem que predomina em solução? É a forma protonada do ácido, ok? Que é o ácido acético aqui neutro, forma protonada. À medida que eu começo a titulação, aqui com o equivalente 0,1, 0,2, à medida que eu começo a titular com o hidróxido, o que vai acontecer? O hidróxido, ele vai interagir com o próton do meio para formar água, ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Esse equilíbrio aqui é o equilíbrio que se estabelece do ácido acético. À medida que eu coloco hidroxila, que é o hidróxido, no meio, o hidróxido vai reagir com quem? Vai consumir quem? O I1H+, não é isso? Aí você lembra lá de equilíbrio químico, de química geral, lei de Le Chatelier, deslocamento do equilíbrio. À medida que esse hidrogênio aqui, o H+, vai sendo consumido pelo hidróxido, haverá um deslocamento de equilíbrio para a direita. É ou não? É ou não? Vamos lá. Dayan? Sim. Eduardo? Emanuel? Eric? Presente. Ingrid? Jean? Aqui. Jennifer? Aqui, professor. Caroline? Katsi? Presente. Luan? Luma? Miele? Daniela. Eu. Daniela? Paulo? Thaís? Aqui. Aqui, professor. Tiago? Vanilce? Ianca? Aqui, professor. Pois é, rapaz, eu não sei qual é o problema, não. Tu pergunta, olha, essa parte aqui, ela é assim, ela é um pouco tensa e tal, eu preciso desse feedback para saber se estão acompanhando. Está difícil, está complicado, não estão entendendo, não estão acompanhando, está tranquilo demais. E aí? Um pouco enferrujado, e tem que lembrar dessa. Ah. Você vai falando das regras, das leis, eu vou lembrando, mas elas ainda estão lá no fundo da memória, e até elas refrescarem e vir para a superfície, vai demorar um tempinho. Então, imaginei os demais aí. Só o Daiane que está falando, sei que tem microfone nesse, né, no computador dele, né? A coisa tá tensa nessa turma, olha. Enfim. Vamos lá. Professor, Atenção, eu faço professor. das palavras do Dayan as minhas, tá? Também. Pois Exatamente o que o Dayan agora, como diz o caboclo, agora me deu pânico. Oi? Essa é a ferrugem epidemia. A ferrugem pandemia, aliás. Enferrujou. A pandemia veio e oxidou, né, essas conexões, essas sinapses aí. Tudo bem, mas eu vou precisar continuar, né? Vamos lá. Professor, com essa pandemia, eu tô só com um neurônio funcionando, basicamente. Então bota ele para trabalhar aí, viu? O bichinho tá sobrecarregado já. É porque você tem vários bilhões, né? Não acredito que só um esteja funcionando. Pelo menos uns 2 bilhões estão ativos aí. Então vamos ver, vamos continuar aqui. Eu vou tentar conduzir aqui da melhor maneira, mais lentamente possível. Detalhar o máximo possível. Ok, deixa eu respirar aqui para ver como é que vai ficar essa situação. Vamos lá. Então,
imagina a situação. Vocês lembram da titulação? Vocês em laboratório titularam várias vezes, não é isso, gente? Sim. Titulação é para descobrir as proporções Isso. dos elementos Vocês dentro pegaram de uma solução, né? a bureta, né? Abrir a torneirinha, aí eu mexendo embaixo o Erlenmeyer, até dar o ponto de viragem para mudar de cor, lembram disso? Rosa. Era rosa? Sim. Isso, se for com fenolftaleína, seria cor de rosa. Aí, bastante para falar. isso, aí você media ali o volume que escoava da bureta, fazer aquele cálculozinho. Esse que é o contexto, tá bom? Pelo menos vocês estão situalizados agora. Só que agora a gente tem que entender o que está acontecendo lá dentro do frasco, no Erlenmeyer. Cada gota que você joga de hidróxido de sódio na solução, essa gota está recheada de hidróxido, que é o OH-, ok? Esse OH, cada íon OH- que entra em contato com a solução, ele vai reagir com um íon H+. Tá ok isso aí? Ok. Então, à medida que você tira um H+ daqui, o ácido acético, ele repõe outro no lugar. É isso que é o deslocamento de equilíbrio para a direita. Lei de Le-Chatelier. Quanto mais você vai retirando H+, mais o ácido acético vai repondo. Então, a reação, o equilíbrio é deslocado para a direita, nesse sentido. Tá certo? Só que é importante ressaltar que a cada molécula, a cada íon H+, que é formado no produto, juntamente com ele, é formado também um de acetato aqui, ó, que é o ânion. Tá claro isso aí? Apagar aqui, senão fica muito confuso isso. Tem muitas setas aqui. Deu para entender até agora? Sim. Deu sim, professor. Ok, então bora continuar. Então vamos lá. Quando o pH, lembrando que isso aqui você vai monitorando com o pH, com o pH-mêtro, né? Essa reação química. Quando o pH é baixo aqui, próximo de 1, o que predomina é o ácido acético aqui, ó, protonado. À medida que você vai adicionando a base, como ela vai consumindo os hidrogênios do meio, o pH vai aumentando, vai diminuindo a acidez, não é isso? Vai aumentando o pH. Aí que vem a parte interessante. Quando o equivalente que você coloca da base for metade, você vai estar consumindo metade dessas moléculas de ácido acético. Vou fazer uma analogia aqui. Se nesse frasco nós tínhamos 100, só um exemplo, 100 moléculas desse ácido, nesse momento aqui, metade, ou seja, 50 delas ionizaram. Deu para entender isso aí? Nesse ponto bem aqui, deu para entender? Ok. Sim. Bom, se 50 delas ionizaram, nesse momento se formaram 50 desse aqui. Tu entende isso também? Onde eu quero chegar? Então, neste momento que você colocou um equivalente de 50, 0,5 da base, nesse momento você ionizou metade do ácido. O que significa isso? Que neste momento a concentração do acetato, do ácido acético, é igual à concentração do acetato. Deu para entender isso aí também? Nesse momento, a concentração do ácido acético é igual à concentração do acetato. E por que isso é importante? Aplicando a equação de Henderson, que é pH é igual a pKa mais log da concentração do ânion e da forma aqui protonada. Lembra dessa equação lá de equilíbrio químico que vocês estudaram? Sim. Eu acho que vocês viram isso aqui em Química Teórica 2. Química Geral Teórica 2. Eu falo isso porque eu já ministrei essa disciplina para uma outra turma de licenciatura, e é em Química Geral Teórica 2 que a gente estuda equilíbrio químico e discute essa equação.
O importante é aqui, galera, vamos lembrar que quando o equivalente de hidróxido de sódio é 0,5, vamos lembrar, a concentração de ácido na forma protonada é igual à concentração do ânion, do acetato. Isso implica dizer, gente, vai dar quanto essa divisão aqui na equação? O valor de cima é igual ao valor de baixo. Vai dar quanto? 1. Isso aqui vai dar 1. Quanto é o log de 1? 0. 0. Ou seja, nesse momento, o pH é igual ao pKa. Olha que interessante. É isso que diz o texto aqui, ó. As curvas de titulação revelam o pKa de ácidos fracos. Então, é dessa maneira, gente, experimentalmente, que eu consigo determinar o pKa de um ácido fraco. Estão entendendo agora o que está acontecendo? Então, é simples, ó. Relativamente simples, né? Não é tão simples assim, né? Mas dá para assimilar. Em laboratório, você pode fazer esse experimento. Você prepara as duas soluções. Por exemplo, 100 ml de hidróxido de sódio 0,1 molar, 100 ml de ácido acético 0,1 molar, desculpa, e começa a titulação. Quando você usou metade de soda cáustica aqui, exatamente metade, você mede o pH naquele momento. O valor do pH naquele momento é idêntico ao pKa do ácido. Deu para entender agora? Sim. Então, nesse momento, o pH lá, eu medi no pHmetro, deu 4,76. Então, eu posso afirmar que o pKa do ácido acético, ele é exatamente 4,76. Entenderam isso aqui? Ainda não estamos em bioquímica. Vamos levar agora esse conhecimento para o próximo slide, que é o de bioquímico, viu? E eu tive uma ideia, para não saturar vocês. Ó, são 9h33, e eu tenho que fazer... não, acho que dá para levar assim. Eu ia encerrar agora, o que é que eu ia fazer agora? Dar uma opção para vocês. A nossa aula vai até 10h20, 10h30, não é isso? Então, eu vou dar uma opção para vocês. Eu faria a chamada, encerraria a aula de hoje, e vocês usariam o resto do tempo aí para fazer uma revisão sobre essa parte titular. Eu vou enviar agora esse slide agora para vocês, tá bom? Para o grupo de vocês. Aí vocês iam fazer uma leitura sobre essa parte de titulação, essa equação de Henderson aqui, sobre o ponto de viragem, dar uma lida sobre isso, para que vocês possam assimilar melhor o que virá, que são esses slides aqui, ó, que é um pouquinho mais elaborado fazer esse processo para os aminoácidos, para você entender o que é o ponto isoelétrico. Como o aminoácido tem 2 grupos ionizáveis, ele vai gerar 2 pKa, que a gente chama de pKa1, pKa2, tá? Um pKa para carboxila e um pKa para o grupo amino. E tem um aminoácido, gente, que ele possui 3 grupos ionizados aqui, ó, amina, vou colocar isso aqui logo, aqui, ó, amina, a carboxila e da cadeia lateral. Isso vai gerar 3 pKas, o pKa1, o pKa2 e o pKa da cadeia lateral. Então, o que eu estou pensando? Eu estou com receio de explicar isso agora e ter 2 problemas. Você não acompanhar tudo porque faz tempo que não vê equilíbrio químico e achar que é muito difícil e te perder um pouco de tempo nisso. O que vocês acham? Talvez pode ser.
Vocês entenderam a minha preocupação? Eu quero colocar... Ah, tá aqui. Vocês entenderam a minha preocupação aí? Eu estou com receio de... Eu estou com receio de começar... Sim, pode falar. Esses gráficos aí de titulação, né, quando você coloca lá as soluções, né? Certo. Quando você chega lá na equação de pKa, né, que diz que é igual, isso não quer dizer que é aí naquele momento, graficamente, que acontece o ponto de viragem na titulação? Nesse caso aí, para você que está adicionando o volume de base ali, quando você coloca um equivalente de 50% da base, significa que você neutralizou ali 50% do ácido, entendeu? Sim. Como ele é monoprótico, significa o quê? Que naquele instante, metade das moléculas de ácido acético estão ionizadas. Ou seja, a concentração do ácido acético naquele momento é igual à concentração do acetato. É como se fosse calcular equivalente base, né? Isso. Equivalente base. Isso O mesmo. número de quantidade de equivalente base do ácido está para da base. Isso. Logo, então, é possível prever quanto é necessário para neutralizar. Só que aí, no caso do aminoácido aí, né? Você está falando que não é o ponto de viragem, sim não. a ionização, né? No aminoácido vai ter um ponto novo, diferente acho para vocês, que chama de ponto isoelétrico, que é o momento que o aminoácido ele vira o zwitterium, a carga zero. Mas assim, por que eu pausei e abri aqui a câmera para falar com vocês? O meu receio agora é de tentar martelar essa tecla aí e não ter o rendimento que eu espero ter, que vocês acompanharem. Deu para entender? A gente não viu essa disciplina ainda, professor. Qual? Química analítica. Lógico que a gente viu o fundamento teórico, mas em analítica é mais aprofundadamente, entendeu? Vocês essa vão parte ver... de equivalente base. Vocês vão ver ainda, será? Estou quase para se formar. Vamos ver ainda. Nós vimos, eu acho que nós vimos sim com aquele professor, não lembro o nome dele agora. Não, a gente ainda não teve química analítica. Não, não, a química analítica não. Eu estou falando desse conteúdo aí, do equilíbrio. Sim, a gente viu em química geral. Não, mas teve aquele outro professor aqui. Não, isso aí a gente era pra gente ver com a química geral do outro professor Evandro. Evandro, exatamente. Pois é, ele não deu pois é. Tá, então é assim. Vamos lá, vamos falar do presente e do futuro e de coisas que a gente pode mudar ainda na vida. Coisas que a gente não pode mais mudar, não adianta. Então, o que eu vou aconselhar a vocês, olha, falta 20 para as 10 aí, espero que vocês façam, outros podem dormir, mas tentem pegar lá uma apostila, um livro, qualquer material de equilíbrio químico, dê uma lida. O que é o Ka, o que é o pKa, o que é a lei de Le Chatelier, o que é o deslocamento de equilíbrio, dê uma lida sobre isso. Leiam novamente... Nessa parte aí, sim. Nessa parte de deslocamento aí, professor, quando a gente estuda lá no química geral, né? Dependendo do tipo que a gente for estudar, a gente vê a mudança de cor, né? Dependendo do que a gente for que é o Le Chatelier, né? Porque, para quem não sabia ou não lembra, a mudança de cor que os nossos famosos indicadores promovem está relacionada com equilíbrio químico e deslocamento de equilíbrio. Que é os fatores que deslocam o equilíbrio, né? Temperatura, pressão, essas coisas assim, né? De acordo com o pH, o equilíbrio é deslocado e, de acordo com a substância que forma ali, ela gera uma cor diferente. Então, o que nós vemos, a mudança de cor, é 100% equilíbrio químico. Deslocamento de equilíbrio. Tá? Então, se vocês precisam, dá uma lida sobre isso. Olha o que tem para ler. Primeiro, lembrar o que é o equilíbrio químico. Né? Lembrar o que é o deslocamento de equilíbrio, lei de Le Chatelier. Lembrar o que é o pH, pOH, acidez, entendeu? pKa, constante de equilíbrio de acidez. Tem que saber, porque senão a gente fala em pKa, a gente fala assim, mas eu não lembro o que é pKa, fica difícil assimilar, continuar. Eu quero que vocês façam isso na quinta-feira que vem, quando a gente começar... Isso, quando a gente começar a aula, se nessa sua revisão de hoje
ou durante a semana, alguma coisa você não entendeu sobre equilíbrio químico, aí você me pergunta no início da aula de quinta-feira. Eu posso dar uma ajuda antes de começar a bioquímica, tá ok? Por exemplo, professor, eu fiz uma revisão lá de equilíbrio, eu não entendi essa parte bem aqui, aí eu posso ajudar ali para te poder seguir em frente. Deu para entender? Porque eu tinha falado muito sobre isso, até a final de bioquímica. Ponto isoelétrico, pKa, pH, isso, se não lembrar a definição, fica muito vago. E na disciplina de Físico-Química 2, nós vamos ver a velocidade das reações. Eu acho que a gente vai relacionar isso aí. Só que eu acho que nessa parte de Físico-Química, porque, olha só, vocês verão, vocês podem ver que... alguém está falando aí. Vamos lá. Vamos entender uma coisa, gente. Ó. Vocês vão ver cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica, com duas perspectivas. No âmbito da química geral e no âmbito da fisicoquímica. São duas abordagens diferentes. Por exemplo, quando você vê equilíbrio químico em química geral, tem uma abordagem. Quando você vê em fisicoquímica, tem outra. Fisicoquímica, ela vai centralizar mais na parte de cálculo, nas definições, entendeu? Informações. Isso. Informações de equilíbrio. Eu acho que a parte de equilíbrio que o senhor quer, mas está mais focado para geral, que seria mais para analítica, né? Isso, onde eu quero chegar. O equilíbrio que a gente precisa para a bioquímica é o equilíbrio química geral / analítica. É o que a gente usa na química geral analítica, que a gente estende para a bioquímica. Tá? Não adianta focar nas demonstrações de fórmula, de cálculo, não é esse o foco. O foco é aquela parte de laboratório mesmo, entendeu? Que a gente vê na química geral mesmo e na analítica, tá? Ok? E, como eu vou enviar agora o slide da aula de hoje, eu vou enviar esse slide, vocês podem muito bem pegar, já dar uma olhar já os próximos slides que virão, tentar já compreender, tá? E segue o fluxo, tá bom? Eu vou fazer aqui a chamada. Neto, quando você quiser interromper a gravação, é só avisar aí, viu? Então acho que já pode. Okay. Já pode, porque agora só já concluí, vou fazer a chamada. Eu pensei que estava até interrompida já.